Você já parou para pensar por que, com o passar dos anos, algumas pessoas continuam ativas, bem-humoradas e cheias de vida, enquanto outras parecem perder aos poucos a força, a memória e até a vontade de sair da cama? A verdade é que o envelhecimento pode ser suave ou muito duro, e isso depende de muitos fatores. Mas há um ponto que quase ninguém comenta e que faz toda a diferença: as vitaminas. Sim, algumas vitaminas simples, que custam pouco e estão ao alcance de todos, podem ajudar a manter o corpo forte, a mente ativa e o coração em equilíbrio mesmo depois dos 70 anos. E hoje você vai descobrir quais são essas 4 vitaminas que estão transformando a vida de muitos idosos. Mas antes de tudo, escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É muito bom saber onde está chegando essa mensagem de cuidado. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala de saúde com respeito, com amor e com linguagem fácil, para que todo mundo possa entender e aplicar no dia a dia. E não custa lembrar, se você conhece alguém da família ou da vizinhança que está desanimado, esquecendo muito ou sempre doente, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma simples informação pode mudar uma rotina inteira. Nosso objetivo aqui é trazer orientação, esperança e caminhos possíveis para que a terceira idade seja vivida com mais leveza e menos sofrimento. Muita gente acredita que o corpo fica mais fraco com o tempo, simplesmente por causa da idade. Mas e se eu te dissesse que parte dessa fraqueza tem a ver com uma carência silenciosa que vai se instalando aos poucos e quase ninguém percebe? Quando faltam vitaminas essenciais, o corpo deixa de funcionar como deveria. A digestão piora, os ossos ficam mais frágeis, o sangue circula com dificuldade, a cabeça não raciocina direito e o humor oscila sem motivo. Só que o mais triste é que muitos idosos acham que isso é normal da idade, quando na verdade é o corpo pedindo socorro. O bom é que dá para ajudar. Dá para repor o que está faltando com alimentos simples ou suplementos acessíveis, desde que com orientação certa. E foi exatamente isso que aconteceu com a Dona Lourdes, de 74 anos. Viúva, mãe de 3 filhos e avó de 7 netos. Ela vivia cansada, com dores constantes e pegando gripe toda hora. Já não tinha mais vontade de sair para as caminhadas. Parou de visitar os amigos e dizia que a cabeça estava fraca. Sua filha mais nova começou a notar que ela estava perdendo peso e ficando cada vez mais esquecida. Foi então que, numa consulta com um nutricionista, descobriram que ela estava com níveis muito baixos de 3 vitaminas essenciais. E uma delas nem era falada no posto de saúde. Com mudanças simples na alimentação e o uso de suplementos naturais, a história da Dona Lourdes começou a mudar. Dona Lourdes começou a consumir ovos com mais frequência, incluiu castanhas no lanche da tarde e passou a tomar uma cápsula de vitamina K2, associada a D3 todos os dias, sempre com orientação médica. Em poucas semanas, os relatos mudaram. Ela mesma disse sorrindo: "Parece que tiraram um peso das minhas costas." Voltou a caminhar pelo quarteirão, a preparar seus bolos de fubá e até a participar do grupo de oração no bairro. O brilho no olhar dela voltou e os filhos perceberam que a mãe de antes estava ali, viva e presente. Essa transformação não veio de remédio milagroso nem de promessas mágicas. Veio de um cuidado nutricional, simples, respeitoso e eficaz. E é sobre esse tipo de cuidado que vamos falar aqui. A primeira vitamina da nossa lista é a vitamina K2, talvez a menos conhecida entre as 4, mas uma das mais importantes para quem já passou dos 60. Ela é responsável por direcionar o cálcio para o lugar certo no corpo, os ossos e os dentes. Sem ela, o cálcio pode se acumular nas artérias, endurecendo os vasos sanguíneos e aumentando o risco de infarto, AVC e pressão alta. A K2 age como um guia silencioso.
dentro do organismo, garantindo que tudo esteja em ordem. Ela previne a osteoporose e, ao mesmo tempo, protege o coração. Um verdadeiro anjo da guarda bioquímico que, infelizmente, quase ninguém lembra de mencionar nas consultas. Essa vitamina é encontrada em alimentos fermentados como o natto, um prato típico japonês, e também em queijos envelhecidos como Gouda e Brie. Mas convenhamos, não são opções muito comuns na casa da maioria dos brasileiros, né? Por isso, a suplementação com K2 pode ser uma excelente alternativa. Ela é barata, fácil de encontrar em farmácias e pode ser usada com segurança, desde que com acompanhamento médico, especialmente se a pessoa já usa anticoagulantes. O ideal é combiná-la com a vitamina D3, pois juntas elas formam uma dupla poderosa que fortalece os ossos e protege o coração. Essa é a força da sinergia que vem da natureza. Agora, vamos falar da segunda vitamina essencial, a colina. Essa sim é uma aliada invisível da nossa mente. A colina é fundamental para a produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina, responsável pela memória, pelo foco, pela coordenação e até pela nossa capacidade de pensar com clareza. Quando falta colina, o idoso pode começar a esquecer compromissos, nomes de pessoas queridas ou até se confundir dentro da própria casa. Muitos acham que é coisa da idade, mas pode ser apenas o cérebro gritando por esse nutriente. Além disso, a colina ajuda o fígado a funcionar melhor, prevenindo o acúmulo de gordura e o mal-estar associado a isso. Um cérebro e um fígado bem nutridos fazem toda a diferença no dia a dia. Os alimentos mais ricos em colina são acessíveis e muitas vezes já estão na sua cozinha. A gema do ovo, por exemplo, é uma das fontes mais potentes. Mas é comum que muitos idosos evitem a gema por medo do colesterol, sem saber que estão deixando de lado um verdadeiro tesouro para o cérebro. Além dos ovos, o fígado de boi, o leite, o amendoim, a soja e o brócolis também são boas fontes naturais de colina. Ainda assim, é comum que a ingestão diária não atinja os níveis ideais, principalmente em dietas restritivas ou desequilibradas. Por isso, quando o médico julgar necessário, a suplementação pode ser uma opção valiosa, desde que feita com acompanhamento. É importante lembrar que o corpo humano não produz colina em quantidade suficiente, ou seja, é preciso obtê-la através da alimentação. E o mais interessante é que muitos dos sintomas de sua deficiência podem ser confundidos com sinais típicos do envelhecimento: esquecimento, confusão leve, cansaço mental, desânimo. Mas quando esse nutriente é reposto corretamente, o efeito pode ser quase como ligar a luz de novo dentro da cabeça. A pessoa volta a ter mais clareza, melhora o foco e até sente mais segurança para fazer tarefas do dia a dia, como cozinhar, sair sozinha ou conversar com outras pessoas. O cérebro, como qualquer outro órgão, precisa de combustível certo. A ciência já vem estudando o papel da colina na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. E embora não seja uma cura, manter bons níveis dessa substância pode ser uma estratégia poderosa de proteção para o cérebro. A colina não atua sozinha. Ela conversa com outras vitaminas do complexo B, ajuda na saúde muscular e no equilíbrio do sistema nervoso como um todo. É como uma ponte bioquímica entre corpo e mente, e quando essa ponte está firme, o idoso sente mais equilíbrio emocional, mais disposição e menos medo do futuro. Afinal, quem cuida da memória está, de certa forma, cuidando da própria identidade. E por falar em energia, chegamos à terceira vitamina, a B1, também chamada de tiamina. Essa é a vitamina do vigor, da força e da motivação. Ela é responsável por transformar os alimentos que comemos em energia de verdade, principalmente os carboidratos. É ela quem ajuda o corpo a acordar disposto, a subir escadas com firmeza e a levantar da cama com vontade de viver.
Quando falta B1, até mesmo um prato cheio de comida parece não fazer efeito. A pessoa se sente cansada, desanimada, sem força nas pernas e sem ânimo para realizar as atividades mais simples. E o pior é que essa carência vai se instalando aos poucos, sem dar sinais claros no início. Além de ser essencial para gerar energia, a vitamina B1 também é um pilar para o sistema nervoso. Ela ajuda a manter a comunicação entre o cérebro e os músculos, garantindo que os comandos do pensamento cheguem com clareza ao corpo. Quando a B1 está em falta, a pessoa pode sentir formigamentos nas mãos e nos pés, desequilíbrio ao caminhar, confusão mental e até lapsos de memória. Em casos mais graves, a deficiência pode levar a quadros de delírio, fala embolada e perda de coordenação. Isso tudo impacta diretamente a autonomia do idoso e sua capacidade de viver com independência e segurança. Por isso, essa vitamina merece atenção redobrada na terceira idade. Mas não precisa se assustar. É possível manter bons níveis de vitamina B1 com alimentos simples e baratos do nosso dia a dia. Arroz integral, aveia, feijão, sementes de girassol, carne suína e até castanhas são boas fontes de tiamina. O segredo está na variedade e na preferência por alimentos menos industrializados. Cozinhar em casa, usar ingredientes frescos e coloridos e manter uma alimentação equilibrada pode fazer milagres silenciosos no corpo. Quando a rotina alimentar não dá conta, por exemplo, em casos de uso de diuréticos ou problemas digestivos, a suplementação pode ser indicada sempre com acompanhamento de um profissional. Aliás, se você já sentiu um cansaço constante, mesmo dormindo bem, se tem percebido que sua energia está cada vez menor ou se tem dificuldades para realizar tarefas simples do dia a dia, talvez seja a hora de olhar com mais carinho para a vitamina B1. Não subestime a importância de repor aquilo que o corpo está perdendo naturalmente com o passar dos anos. Às vezes, um simples ajuste na alimentação pode fazer o coração bater mais forte, a respiração ficar mais leve e o humor melhorar de forma impressionante. E tudo isso sem recorrer a medicamentos fortes, apenas com respeito ao que o organismo precisa. E agora, vamos à quarta vitamina da nossa lista, o inositol. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome antes. E tudo bem, porque ele é mesmo pouco falado. Mas o inositol tem ganhado destaque nos últimos anos por um motivo especial. Ele age diretamente no nosso equilíbrio emocional. É como se fosse uma vitamina do bem-estar da mente. Ele atua nos neurotransmissores responsáveis pelo humor, como a serotonina e a dopamina. Isso significa que ele pode ajudar a reduzir sintomas de ansiedade leve, estresse e até insônia. Para o idoso que vive sozinho, sente angústia constante ou tem dificuldades para relaxar, o inositol pode ser um aliado precioso. Muitos idosos relatam que, ao incluir fontes naturais de inositol na alimentação, passaram a dormir melhor, se sentiram mais calmos e até voltaram a ter vontade de conversar, caminhar e participar de atividades em grupo. E isso não é pouca coisa. O humor, o sono e o bem-estar emocional influenciam diretamente na saúde física. Quando a mente está em paz, o corpo responde com mais disposição, menos dores e até mais imunidade. O inositol também tem sido estudado por seu efeito no metabolismo, podendo ajudar a controlar o apetite e melhorar o equilíbrio hormonal. É como se ele fizesse uma faxina no sistema nervoso, eliminando os ruídos e devolvendo a harmonia. Os jindirushi, alimentos que contêm inositol, são simples e acessíveis. Frutas como laranja, melão e morango, cereais integrais, nozes e até o feijão comum. Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso gastar muito para cuidar da saúde emocional. Basta saber o que incluir no prato com regularidade. Em alguns casos, quando há recomendação médica, o inositol também pode ser suplementado.
Mas aqui vale o alerta. Por mais que seja natural, qualquer suplemento deve ser usado com orientação, especialmente por pessoas que já fazem uso de outros medicamentos ou que enfrentam quadros de ansiedade mais sérios. O segredo é sempre o equilíbrio e o acompanhamento adequado. E agora que você conheceu as 4 vitaminas principais, K2, colina, B1 e inositol, vamos recapitular os efeitos que a falta delas pode causar no dia a dia do idoso. Fraqueza nas pernas, esquecimentos frequentes, irritabilidade sem motivo, sensação de tristeza constante, insônia, dores musculares, confusão mental, tontura, dificuldade para subir escadas, perda de apetite, mau humor matinal, falta de ar em pequenos esforços. Tudo isso pode estar relacionado à carência desses nutrientes. O mais cruel é que esses sintomas são facilmente atribuídos ao envelhecimento, quando muitas vezes são sinais claros de um corpo que está precisando de reforço. E a boa notícia é, dá para agir. E como agir? A primeira atitude é conversar com um profissional de saúde, um médico ou nutricionista que possa avaliar os seus exames, a sua alimentação e sua rotina. A partir daí, é possível fazer ajustes seguros e personalizados. A segunda atitude é olhar com carinho para o que está no seu prato. Você tem comido ovos, castanhas, legumes e frutas frescas? Ou tem se alimentado de forma apressada, com muita comida pronta e poucos nutrientes? A terceira atitude é entender que saúde não se trata só de remédio. Cuidar do corpo, da mente e das emoções com equilíbrio é o melhor investimento que existe. Se esse conteúdo está te ajudando até aqui, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Isso nos dá força para continuar trazendo informações que transformam vidas. Vamos então construir um plano prático de 3 passos que qualquer pessoa pode começar ainda hoje para sentir os efeitos dessas vitaminas no corpo e na mente. O primeiro passo é incluir alimentos ricos em colina e B1 na sua rotina. Ovos cozidos no café da manhã, uma concha de feijão no almoço, um punhado de castanhas ou amendoim no lanche da tarde. Isso já começa a nutrir seu cérebro e suas células com o que elas estavam pedindo há tempos. O segundo passo é cuidar da qualidade do sono e do emocional. Desligar a televisão um pouco mais cedo, ouvir uma música tranquila, fazer uma oração ou escrever num caderno 3 coisas boas do seu dia. Isso ajuda a regular o sistema nervoso e prepara o terreno para que o inositol atue com mais eficácia. O terceiro passo é procurar orientação profissional sobre a suplementação de vitamina K2, especialmente se você já tem histórico de osteoporose ou pressão alta. Muitas vezes, uma cápsula por dia pode proteger os ossos e evitar que o cálcio se acumule onde não deve. E lembre-se, para que a K2 funcione bem, ela precisa da companhia da vitamina D3. Juntas, elas fortalecem sua base: coluna, pernas, joelhos e coração. E quando a base está firme, o corpo todo agradece. Esse plano é simples, mas profundo. Não exige grandes investimentos nem mudanças radicais. Ele parte do princípio de que envelhecer com saúde não é um milagre, é uma escolha feita com pequenas atitudes diárias. Mas talvez você esteja pensando, será que isso funciona mesmo para mim? A resposta está em tantas histórias reais como a da Dona Lourdes e também na de seu Armando, um senhor de 78 anos que vivia se queixando de dores no peito e falta de ar ao andar. Após uma consulta com uma geriatra e exames completos, descobriram que ele tinha calcificação nas artérias e uma deficiência crônica de vitamina K2. Começou a suplementar, ajustou a alimentação e 3 meses depois estava caminhando no parque novamente. O mais emocionante foi quando ele disse: "Não é que parei de sentir medo de sair de casa, me sinto mais seguro no meu próprio corpo." E isso para um idoso é liberdade.
Cada corpo é único e cada história tem seu tempo. Mas o que todas têm em comum é a verdade de que o envelhecimento não precisa ser uma descida sem freio. Pode ser um caminho firme, com apoio, consciência e coragem. Quando o idoso se sente fortalecido, valorizado e bem orientado, ele volta a acreditar em si. Volta a fazer planos, a cultivar amizades, a cuidar do jardim, a brincar com os netos. E tudo isso começa com pequenas decisões. Comer melhor, dormir melhor, conversar mais, tomar sol, beber água. E sim, conhecer melhor o que o corpo está pedindo, como essas 4 vitaminas que trouxemos aqui. Pode parecer pouco, mas na prática muda tudo. Agora vamos falar de hábitos que potencializam os efeitos dessas vitaminas. A primeira dica é a hidratação correta. Muitas pessoas da terceira idade sentem menos sede e por isso bebem pouca água. Isso afeta a digestão, a circulação, o funcionamento do cérebro e até a absorção de nutrientes. Sem água suficiente, o corpo não consegue transportar as vitaminas para onde elas precisam ir. Por isso, manter uma garrafinha por perto, tomar pequenos goles ao longo do dia e observar a cor da urina, que deve ser clara, são atitudes simples que fazem uma diferença enorme. Água é vida, e sem ela, nem os melhores suplementos funcionam. A segunda dica é se movimentar com frequência. Caminhadas leves, exercícios de alongamento, danças suaves ou até pequenas tarefas dentro de casa, como varrer o quintal ou organizar um armário, já ajudam o sangue a circular melhor, oxigenam o cérebro e aumentam a sensação de bem-estar. Quando o corpo se mexe, ele agradece. E as vitaminas, por sua vez, são melhor aproveitadas. O sedentarismo é como uma areia movediça. Quanto mais parado, mais difícil sair. Mas com paciência e consistência, é possível retomar o movimento aos poucos e reconstruir a autonomia que parecia perdida. Outra prática poderosa é cuidar da qualidade do sono. Um sono ruim pode anular todos os seus esforços durante o dia. Quando não se dorme bem, o corpo não se recupera, a memória falha, o humor piora e o cansaço se acumula. Criar um ritual do sono, como tomar um chá calmante, evitar telas antes de dormir e manter horários regulares, ajuda o corpo a entender que é hora de descansar. E quando o sono é profundo e restaurador, até a ação das vitaminas como o inositol se multiplica. Dormir bem é como carregar as baterias do corpo e da alma. E isso também é parte do tratamento. Por fim, cuidar das emoções é essencial. Muitos idosos vivem momentos de solidão, insegurança ou abandono emocional. E isso impacta diretamente na saúde. Por isso, mantenha conversas agradáveis, ouça músicas que tragam boas lembranças, leia livros, escreva cartas, participe de grupos de convivência, converse com os vizinhos. Tudo isso nutre o espírito e fortalece o corpo. Não subestime o poder de um abraço, de uma risada, de um telefonema. O emocional em paz ajuda o sistema imunológico, melhora a digestão, protege o coração e aumenta o interesse pela vida. E nesse cenário, as vitaminas atuam ainda melhor. Outro fator que muitas vezes passa despercebido, mas é crucial, é a saúde intestinal. É no intestino que boa parte das vitaminas é absorvida. Se esse sistema está desregulado, com constipação, gases excessivos ou flora intestinal desequilibrada, mesmo comendo bem, o corpo pode não estar aproveitando os nutrientes. Por isso, incluir alimentos ricos em fibras como mamão, aveia, verduras cruas e frutas com casca ajuda a manter o intestino funcionando bem. E mais, o intestino também está ligado diretamente ao nosso humor. Já ouviu falar que ele é o segundo cérebro? Pois é. Quando ele está saudável, até nossa mente funciona melhor. Também vale observar com atenção o uso prolongado de certos medicamentos, como diuréticos, laxantes ou remédios para pressão. Muitos desses remédios interferem na absorção de vitaminas,
principalmente do complexo B. Isso não significa que você deve parar de tomar seus remédios, jamais, mas sim conversar com um médico ou farmacêutico para avaliar se é necessário complementar com nutrientes. Às vezes, um simples ajuste pode evitar uma série de efeitos colaterais indesejados, como fraqueza, tontura, confusão mental ou desânimo persistente. Vamos recapitular. As 4 vitaminas que destacamos hoje são K2, colina, B1, tiamina e inositol. Cada uma delas atua em áreas fundamentais do envelhecimento: os ossos e o coração, K2, a mente e a memória, colina, a energia e a vitalidade, B1, e o equilíbrio emocional, inositol. São vitaminas acessíveis, seguras e naturais que podem ser encontradas em alimentos comuns ou, se necessário, suplementadas com orientação. Não se trata de moda ou de milagre, mas de ciência aplicada. Com cuidado. E se tem uma coisa que o tempo nos ensina, é que saúde se constrói um dia de cada vez, com escolhas conscientes e informação confiável. Agora eu te pergunto, qual dessas 4 vitaminas você já conhecia? Qual delas você acha que está faltando na sua rotina ou na de alguém da sua família? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Ela pode inspirar outras pessoas a refletirem também. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você sentiu que aprendeu algo novo ou que pode ajudar alguém, curta o vídeo e compartilhe. Cada gesto de carinho como esse faz esse canal crescer e levar informação para mais gente. Afinal, cuidar da saúde depois dos 60 não é um luxo, é um direito. E quanto mais a gente entende o nosso corpo, mais autonomia e qualidade de vida podemos conquistar. Vamos agora montar um resumo prático com 3 passos simples para você começar ainda hoje a fortalecer sua saúde com essas vitaminas. Não importa a sua idade. O que importa é a sua vontade de cuidar de si. Então anota aí. Passo 1. Alimente-se com consciência. Inclua ovos cozidos, arroz integral, feijão, castanhas, frutas cítricas e verduras frescas no seu dia a dia. Esses alimentos são ricos em colina, B1 e inositol. Além disso, consuma queijos envelhecidos com moderação, como Gouda ou Brie, que contém K2. Combinando esses alimentos de forma variada, você já estará fortalecendo seu corpo com o que ele realmente precisa. Passo 2. Movimente-se todos os dias. Caminhe por 15 a 30 minutos. Alongue os braços e as pernas. Suba um lance de escada, dance com uma música que você gosta. O corpo foi feito para se mexer. O movimento ajuda o coração, os pulmões, os músculos e até o humor. Ele também melhora a absorção de vitaminas e faz com que os nutrientes cheguem mais rápido onde são necessários. Se você ficou muito tempo parado, comece devagar. Um passo de cada vez é suficiente. Passo 3. Procure orientação profissional. Marque uma consulta, leve suas dúvidas, peça exames. Mostre interesse pela sua própria saúde. Um bom profissional pode avaliar se você precisa suplementar alguma dessas vitaminas, ajustar sua alimentação ou mudar algum medicamento. Lembre-se, cada corpo é único. Não existe fórmula mágica que sirva para todos. O que existe é cuidado, atenção e responsabilidade. E isso começa quando você decide olhar para si com carinho e respeito. Agora eu quero te lembrar de algo importante. Você ainda está em tempo de mudar muita coisa. A idade não é um limite, é uma fase. E como toda fase, pode ser vivida com sabedoria, com leveza e até com alegria. Você não precisa aceitar o cansaço, a tristeza, a confusão mental ou a perda de força como algo inevitável. Seu corpo pode reagir, sua mente pode clarear, seu coração pode se fortalecer. E tudo isso começa com o primeiro passo, a decisão de cuidar. Essas 4 vitaminas não são milagrosas, mas são ferramentas preciosas e, quando bem usadas com equilíbrio e orientação, podem te devolver algo que talvez você achasse que tinha perdido, a vontade de viver bem.
Talvez você esteja se perguntando, mas será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? A resposta é sim, e não precisa ser de uma vez. Comece devagar. Troque um alimento, caminhe 10 minutos a mais, se permita dormir melhor, converse com alguém querido. Aos poucos, os resultados aparecem. O corpo é grato quando é cuidado. E ele responde com mais energia, mais firmeza, mais paz. E mesmo que os anos já tenham passado, ainda há muito o que viver. Lembre-se, não existe idade para recomeçar. E todo recomeço começa por dentro. Esse vídeo foi feito com muito carinho, pensando em você, que talvez esteja cansado de ouvir que está ficando velho ou que é assim mesmo nessa idade. Não, você não é um número. Você é uma história, uma vida cheia de memórias, conquistas, afetos. E cuidar de si não é egoísmo, é amor. Amor por quem você é, por quem você foi e por tudo que ainda pode ser. A ciência tem mostrado caminhos e aqui estamos para traduzi-los com simplicidade e verdade. Nossa missão é essa, fazer com que a saúde chegue até você com respeito e dignidade. Então, se você chegou até aqui, eu te agradeço, de verdade. Obrigado por confiar nesse conteúdo, por dedicar esse tempo a si mesmo e por permitir que a nossa voz chegue até o seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. É de graça, leva segundos e nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, com informação útil, acessível e feita com alma. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e, se quiser, compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Você pode ser o instrumento que vai transformar a vida de outra pessoa. E antes de encerrar, deixo aqui um convite especial. Assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, mostramos quais são os 5 hábitos simples que aumentam as chances de viver mais e melhor entre os 60 e os 80 anos. Pode ser o complemento ideal para o que você aprendeu hoje. E lembre-se, Deus honra quem cuida da vida com amor. Não importa quantos anos você tem, importa o quanto você está disposto a continuar vivendo com verdade, saúde e alegria. Um forte abraço e até o próximo vídeo.